Fala galera, Isaac por aqui para mais um podcast e essa semana, a gente já tá rindo aqui, e essa semana eu tenho o prazer de estar sentado à mesa aqui com uma pessoa que quando eu tava vindo para cá falou assim, Isaac, olha, existem algumas sementes que são específicas para alguns lugares. Ela falou assim para mim, ó, tenta plantar um pé de caju lá no sul do país. Verdade. Não vai dar, mas planta um caju lá no Nordeste para você ver como é que vai dar. Eu guardo essas coisas, eu vou guardando, tá guardadinho lá. Hoje eu tenho o prazer de estar aqui com a pastora Cleusa Jones com a gente. Ei. Oi, gente. Glória a Deus, muito bom, muito bom, muito bom. Eu sou ruim pra fazer esses negócios. Para com isso, a gente vai acostumando com tudo. Hoje já fazem, logo menos já vai fazer 9 anos que a gente se conhece, a gente tem caminhado junto, né, Isaac? Yes, passamos vida, né? Poucas e boas, né? Verdade. Momentos bons, choramos um pouquinho junto, vamos caminhando. Né? Mas vencendo, né? Em nome de Jesus. Vivendo aí graça sobre graça a cada dia. Verdade. Glória a Deus. E, pastora, pra gente começar aqui, eu queria pedir pra senhora o seguinte: conta um pouquinho da história da senhora, de onde a senhora veio, como é que a senhora chegou aqui, o que já aconteceu na vida da senhora pra senhora chegar até onde a gente tá hoje um pouquinho. A minha história é longa, né? But eu vou tentar abreviar um pouquinho. Eu sou uma filha de nordestinos, paraibanos, com 8 irmãos. Eu nasci no Paraná, eu nasci em Londrina, no Paraná. Porém, com 2 anos de idade, eu fui para Paraíba. Meu pai e minha mãe tiveram mais 8 filhos. Okay. E voltaram para Londrina. Então, eu fui criada em Londrina, no Paraná. Antes da senhora seguir, rapidinho, posso pedir para a senhora colocar o microfone um pouquinho mais perto? Pode. Pronto, cara. Pode seguir, então. Falei pra você que eu não sei fazer esses negócios. Tá tudo certo. Porém, me converti a... se eu falar, vocês vão descobrir minha idade. Long time ago. E eu me converti, Isaac, era uma pessoa completamente depressiva e eu tinha uma particularidade comigo. Eu falava assim, se um dia alguém me achar dentro de uma igreja de crente, me põe uma camisa de força, me interna no hospício, porque eu fiquei doida. Cadê a camisa de força atrás? Eu acho que Deus viu isso e ele escreveu, né? Falou, beleza, eu vou mostrar pra você quem manda em você aqui. Ai, Jesus. Porque pra mim... pra mim, crente era o último recurso da vida, você ser crente. Uhum. Era pra quem era muito pobre, sem nenhuma instrução, né? Assim, burrinho. Ok. E aí não tinha mais nada para fazer na vida. E aí virava crente, né? Eu era uma pessoa muito lógica. E o evangelho e o cristianismo não tem nada a ver com a lógica, né? Yeah. Então, Deus precisou me quebrar, me moer. Eu era uma pessoa, não sei se você sabe desse detalhe, eu era completamente depressiva. Uau. Eu tentei suicídio algumas vezes na minha vida. Uau. Por fora eu era muito alegre, muito extrovertida, mas aqui dentro só ele sabia o que era. Então, por várias vezes, e o orgulhoso, ele prefere morrer do que pedir ajuda. Não é verdade? Sei bem. Que eu sofro. O orgulhoso, ele precisa morrer, prefere morrer que pedir ajuda. Já tô confessando meu pecado aqui, tá? Esse é meu struggle. E o meu Esse também. É o diário. Eu tenho dado uma melhorada, mas ainda lido muito com isso. Porém, quando eu vim para Cristo, eu acho que exatamente pelo fato de eu ser uma pessoa muito detalhista, lógica, sabe? Quando eu entendo algo, eu entendo de verdade. Uhum. Então, quando eu fiquei 2 anos indo à igreja, porque meus filhos gostavam de igreja, né? Ok. Quando eu tive a primeira experiência de ir para uma igreja evangélica, meus meninos amaram. Então, tinha um ministério infantil muito bom. Por isso que eu sempre priorizei o ministério infantil na igreja. Uau. Sempre gostei, desde a Mill Church vai completar 20 anos. Mas a prioridade, o investimento sempre foi em cima de criança, adolescente
e jovem. Uhum. Então, as minhas crianças gostaram de ir, então eu ficava indo. Ok. 2 anos, até que um dia Deus me pegou e aí eu tive uma experiência com Jesus, de fato, de verdade. E a minha experiência foi por causa dos meus filhos. Eu costumo dizer para todo mundo que eu não me converti por amor a Jesus, eu me converti por amor às minhas crianças. Uau. Eu tinha 4 na época. Então eu comecei a ir para a igreja, fui a primeira vez, eles gostaram, eu continuei indo por causa deles e por causa de uma irmãzinha bem chata que me ligava e falava assim: Benzinho, você não vai para a igreja? O nome dela era Vilma. E aí ela falava assim, desligava o telefone, antes de desligar: eu te amo, Benzinho. Eu botava o telefone. Falsa. Porque ela pode me amar, eu não tenho nenhum tipo de relacionamento com ela. Mas Deus sabe como pega a gente, e eu fui assim, dessa forma, né? E aí, quando foi um dia, foi a primeira vez que a palavra falou comigo. Louvor, eu, muito emotiva, sempre chorava muito na hora do louvor, mas não entendia nada de Bíblia, nada. Aí, quando foi um dia, o pastor pregou João 1, 11 e 12. Ele veio para os que eram seus, mas os seus não os receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quando ele falou isso, eu pensei comigo assim: gente, esse homem está dizendo que eu não sou filha de Deus. Imediatamente, ele falou assim: você aí que está achando que você é filho de Deus e está ignorando o que eu falei, eu quero dizer para você que se você nunca entregou sua vida a Jesus, você não é filho de Deus. Eu cutuquei meu marido e falei: esse homem é bruxo. Eu pensei... Como é que ele sabe que eu tô pensando? Como é que ele adivinhou meu pensamento? Mas ele fez um apelo depois, muita gente foi para frente para entregar Jesus. Só que eu fiquei com aquilo, eu queria desafiar ele. Okay. Eu queria mostrar para ele que eu era filha de Deus. E eu fui para casa sem ter a oportunidade de falar com ele. No outro domingo, ninguém precisou me chamar para ir para a igreja. Eu me arrumei, eu fui para a igreja, mas eu falei: hoje eu pego aquele pastor. Desse jeito que eu era. Hoje eu pego aquele pastor. Aí, teve louvor, né? Quando ele foi pregar, ele pregou em cima de Deuteronômio 5. E ele pregou a parte onde Deus fala assim: eis que eu visitarei a iniquidade dos filhos até a terceira, dos pais, nos filhos até a 3ª e a 4ª geração daqueles que me aborrecem. Mas eu faço misericórdia até a 1000ª geração daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Foi como se ele tivesse pego uma pedra e jogado no meu peito. Eu abri a boca a chorar. Uau. Eu entendi aquela palavra. Eu senti uma dor e eu falei assim: meu Deus. Os meus filhos, eu tinha 3 na época, eu ainda não tinha Débora. Os meus filhos. E eu saí da igreja sem ter oportunidade de falar com o pastor. Naquela noite eu botei as crianças para dormir e foi a primeira vez que eu li Bíblia. Uau. Eu fui checar na Bíblia se aquilo realmente estava escrito. Eu anotei e eu fui checar na Bíblia se era de verdade. E era. Naquela noite eu dobrei meus joelhos no chão da cozinha. Uau. Eu entreguei minha vida para Jesus. Eu me emociono porque a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Uau. Foi o maior presente de Deus. Foi aquela pedrada que eu tomei no peito. Sabe? E aí a minha vida mudou. Porque eu comecei a ir e eu falei: Senhor, a partir de hoje, eu sou tua. Eu fiz essa promessa para Deus. E olha que eu passei cada situação que você não tem noção para desistir, para deixar de ser crente, mas para a glória de Deus. Ele me sustentou o tempo todo e eu nunca botei os meus pés fora. Nunca. A Manu tinha, na época, 2 aninhos, hoje ela tem 36, são 34 anos. Glória a Deus. Na presença do Senhor. E muitas vezes, quando as pessoas falam assim: eu preciso voltar ao primeiro amor, eu quero dizer algo para você, e eu falo isso debaixo do sangue do Cordeiro com muito temor. Meu primeiro amor é mais forte cada dia. Aleluia.
Cada dia, Glória a cada Deus. dia, eu amo mais o meu Senhor. Eu amo mais o meu Salvador, o meu Rei. Cada dia, cada dia, cada dia, cada dia. Glórias a Deus. Glória a Deus. Então, esse é só um pouquinho da minha história. Quem me conhece de perto sabe como é que eu sou, intrépida e atrevida. Tá Mas eu certo. sou cheia de fé, Amém. entendeu? E a fé move todas as coisas. A fé Aleluia. move a mão de Deus. Eu cheguei aqui nessa cidade. Eu vim para os Estados Unidos sem querer vir para os Estados Unidos. Ok. Né? E uma hora eu te conto como é que Deus me empurrou para cá. Mas eu vim para ficar 6 meses só, né? E com 1 ano que eu estava aqui, nasceu a Mill Church. Uau. Eu abri uma igreja, eu entendi o propósito de Deus, porque eu evangelizava nas ruas. Eu ia ali onde tem aquela loja da Pretinha, da Beth, na Lawrence Street. Sei. Eu ia para lá, tem uma laundry na frente. Sim. E eu ia escutar a conversa dos brasileiros. Eu ia a pé, porque eu não tinha carro. Pegava a Débora, era verão, e eu ia a pé. E aí eu me aproximava das pessoas e eu falava assim, eu não pude deixar de ouvir o que você estava falando. Posso te ajudar? Eu posso orar com você? E assim eu fui evangelizando pessoas dentro da cidade de Low. E quando eu vi, nasce uma igreja. Sabe? Um povo estava se levantando. E a igreja vai fazer o quê? 20 anos. Tem 21 anos que eu moro aqui. Dia 30 de maio vai completar 21 anos que eu estou aqui. Eu cheguei em 2023. Uau. De 2003 até agora 2020. Isso? 21, 2003 21 anos e a igreja vai completar 20 anos. Então, com 1 ano que eu estava aqui, nasceu a Mill Church. E há 11 anos atrás, 11 anos, né? Você trabalha lá, você tem que me falar. Yes. Ano passado a gente completou 10. 10 anos. Esse ano completa 11. Completando 11 anos, nasceu o Life Connection Center, que é a organização que a gente cuida dos homeless, dos viciados, de prostitutas, do povo carente da cidade, né? A gente alimenta, a gente cuida desse povo. Você é envolvido nisso, você trabalha lá. Então, eu sou a pessoa que eu acredito que o evangelho ele tem que sair das paredes. Sim. Né? Nós não podemos ser uma igreja clubinho, fechadinha, mas nós precisamos expandir. Nós precisamos cumprir o ID de Deus, né? Yes. E dar comida ao que tem fome é uma obrigação da igreja. Amém. Né? Amém. E quão relevante é aquele trabalho ali, né? Muito, graças a Deus. A gente nunca sabe quantas maçãs estão dentro de uma semente, né? É verdade. E ali a gente lança muitas sementes e graças a Deus a gente não só lança sementes, mas vira e mexe a gente tem a oportunidade de dar de cara com um dos frutos, né? Que volta, aparece, tem fala, olha, vários testemunhos, minha vida mudou. Tem vários frutos. Isso alegra meu coração. Demais. É isso que me alegra. Todo dia é saber que a gente está plantando uma sementinha e que essa sementinha tá gerando fruto, né? Então, Glória a Deus. isso é muito bom. E quando eu falo que é uma obrigação da igreja, Zac, eu gosto muito ali da multiplicação, primeira multiplicação dos pães. Jesus está ensinando a multidão, né? E quando chega no final da tarde, os discípulos dizem para Jesus assim, o povo está com fome. E agora? E agora? Manda eles irem pelas aldeias procurar comida. Jesus olha para os discípulos e diz assim, deem de comer vocês mesmos. Então, essa responsabilidade não é do governo. Essa responsabilidade é da igreja. Jesus colocou essa responsabilidade nas nossas mãos, nas mãos da igreja, né? Então, eu louvo a Deus, porque nós somos uma igreja que se preocupa com faminto, com doente, né? Com necessitado. Aleluia. E a gente procura trabalhar por isso. Então, eu louvo a Deus por isso. Porque a Mill Church hoje, ela é uma igreja que trabalha fora das paredes também, né? Glória a Deus. Se você quiser saber mais a respeito, eu vou deixar os links aqui na descrição, tá? Então fica ligadinho aí, tem bastante coisa boa acontecendo lá. E, cara, pastora, olha, pela sua história, é muito interessante, porque a gente vai falar de um tema muito legal e tem tudo a ver com a sua história, né? A senhora vem vivendo um atrás do outro. E esse domingo a gente falou a respeito de um ambiente de milagres, né? A gente falou sobre um ambiente de milagres e foi um texto muito, muito legal ali da Sunamita, né? Sim. E
eu queria fazer algumas perguntas a respeito do sermão de domingo, principalmente para você que está assistindo, que você está preparando o seu pequeno grupo. A gente vai contextualizar um pouco mais o sermão para a gente estar pronto para esse nosso PG dessa semana, tá? Ok. Então vamos lá. Eu queria fazer uma pergunta seguinte. O primeiro tópico que você trouxe ali foi muito interessante, que fala a respeito de quando ela traz o profeta para dentro de casa, né? Tanto é que ela faz um quarto para ele e aí a senhora enfatizou ali a importância da presença de Deus dentro de casa. A senhora pode falar para a gente um pouquinho mais a respeito disso? Posso. A atitude daquela mulher, Isaac, me chama muita atenção. Por quê? Porque ela vivia numa zona de conforto. A cidade Sunem significa, a palavra Sunem significa lugar de segurança, lugar de conforto. E ela vivia numa zona confortável. Okay. Ela era uma mulher estéril, o marido dela era velho, e eu acredito que ela havia desistido de sonhar, porque qual é a mãe que não sonha em ter filho? E principalmente naquela época que a mulher era valorizada pelos filhos que ela tinha, né? E a Bíblia conta que essa mulher, ela via o profeta passar. E nós sabemos que Eliseu é uma tipificação da pessoa de Jesus, né? E Eliseu passava na cidade e ela atrai Eliseu, ela chama Eliseu para comer na casa dela, para ter comunhão com ele. E quando a gente traz isso para nós, para os dias de hoje, a gente consegue ver a importância de atrair Jesus para dentro da nossa casa. De atrair a presença dele, de ter tempo de mesa. Mesa fala de comunhão, mesa fala de intimidade, né? Ter tempo de mesa com Jesus é você ter tempo de devocional, de entrega. O que significa a palavra devocional? Devocional vem da palavra devoção. Sim. Você se devota a alguém, né? Então, isso que a Sunamita fez. Ela primeiro chamou ele para comer com eles. Mas o que eu acho mais interessante é que ela não ficou só nisso. Ela gostou tanto de ter essa comunhão na mesa com Eliseu, com o profeta, que ela fala para o marido dela assim: vamos construir no alto um quarto para ele, um lugar especial para ele, um lugar alto, né, na casa. Por que um lugar alto? Porque Jesus tem que estar no plano mais alto das nossas vidas. Nós somos a casa. Destaque, né? Ele tem que estar no plano mais alto. E ela fala assim, vamos pôr lá tudo o que ele precisa para ficar confortável. Será que nós temos pensado em deixar Jesus confortável e dar espaço para ele? E deixar ele se expandir na nossa casa, na nossa família? E o que é interessante, que eu chamei atenção no meio da palavra para isso, foi que o profeta, tão grato, porque ela se preocupava em agradá-lo. E assim é Jesus. Quando a gente se preocupa em agradar Jesus, quando a nossa motivação é somente agradar, foi por isso que eu falei no meio da pregação, nós não precisamos nem pedir. Ele conhece. Ele nos conhece, ele conhece as nossas necessidades. Nós devemos orar? Devemos. Temos que orar, a Bíblia diz que a gente tem que colocar diante dele, orar, interceder, pôr as nossas petições com ações de graça. Mas essa mulher, ela se envolveu num relacionamento tão profundo que ela não precisou abrir a boca dela para pedir. Um dia o profeta está na casa dela e ele diz assim para o moço dele: o que nós podemos fazer por essa mulher? Ela nos trata com tanto carinho, com tanto zelo. A Bíblia usa a palavra desvelo, que é um zelo sobremaneira, né? E aí ele fala assim, ela nos trata dessa forma. Tem que haver alguma coisa que se faça. Chama ela. Tu já pensou Jesus dizendo assim, chama Isaac lá que eu preciso. Agora eu quero saber o que Isaac precisa. Quero perguntar para ele. E aí foi o que ele fez. E ela, quando ele perguntou, ela falou assim, eu não preciso de nada. Eu habito no meio do meu povo. Ela já tinha, o sonho dela, ela já tinha esquecido, ela já tinha deixado, já estava amortecido lá. Mas para Deus não está.
Deus conhece os teus sonhos. Ele conhece o anseio do seu coração. E ainda que você considere isso amortecido, Ele vai fazer reviver. Aleluia. E aí, a mulher vai embora. Ele não se conforma. O profeta não se conforma. E chama ela de novo. Não, e pergunta. Ele chama ela de novo. Ele pergunta para o moço diz, ela é estéril. E o marido dela é velho. Ela não tem filhos. Daí ele, opa, conectou uma coisa na outra. Opa, eu já sei o que eu vou fazer por ela. E aí ele chama ela de volta e ele diz assim, daqui 1 ano eu vou voltar aqui e você vai segurar uma criança nos braços. Daqui 1 ano você vai dar à luz o seu sonho, aquilo que você tanto sonhou, aquilo que você tanto esperou na sua vida e que agora você deixou de lado porque as circunstâncias não permitem mais. Isso é tremendo, Isaac. Às vezes a circunstância não nos permite mais sonhar com aquilo. Mas nós temos um Deus que é Deus do impossível. É Deus que ressuscita mortos. É Deus que chama à existência as coisas que não existem. E aí, quando ela realmente, depois de 1 ano, ela dá à luz o filho. Eu creio nesse Deus, Ela dá à luz o filho. Então, nós precisamos tirar uma lição com essa mulher, sabe? E a lição toda é, vamos atrair Jesus cada dia mais. Isso. A intimidade trouxe o favor, A intimidade traz o favor. Aleluia. Né? A intimidade traz o favor. Então, esse é um segredo. E essa mulher, esse foi apenas o primeiro milagre. Quando você vai no decorrer da história todinha, essa mulher, ela criou um ambiente de milagre dentro da casa dela. Ela passou a ser um agente de milagres, né? Por causa da intimidade. E rapidamente, posso contar? Pode. Pode. E aí, o filho dela cresce, adoece e morre. Yes. O pai manda levar o menino para a mãe. É bom porque eu já tinha feito algumas anotações e a gente tá indo embora. Vamos embora. Toma que o filho é teu. Né? O problema é teu, não é meu. Mais ou menos isso o pai fez. Leva para a mãe. E eu achei interessante a atitude dela. Ela pega aquele menino, ela leva o menino, ela sobe as escadas. O menino já era grande. Ela sobe as escadas com o menino e ela põe na cama do homem de Deus. Isso prefigura o quê? Ela colocou no lugar certo. É onde devem estar as nossas causas. No altar de Deus. Né? No altar de Deus. E ela pôs o menino ali na cama do homem de Deus. E ela saiu. E ela foi atrás do homem de Deus. Isso nos mostra que... E ela caladinha. O marido dela chegou, perguntou por que ela estava indo, se estava tudo bem. Ela disse, tá tudo bem. Vai tudo bem. Quando o homem de Deus avista ela de longe, manda o moço dele, nem para ele ela reclamou, nem para ele ela falou nada. Aí isso me lembra, eu sei em quem eu tenho crido. Yes. E ele é fiel. E ela vai e se joga nos pés do profeta e ela diz assim, eu não te pedi nada. E você me deu. Mas eu não saio daqui enquanto você não for comigo para minha casa. Eu não vou sair daqui. Ela não foi com Geazi, com o moço do homem de Deus, mas ela agarrou nos pés dele. Essa é a nossa posição. É agarrada aos pés dele, porque não tem nada que ele não possa fazer. Yes. E ali, ele foi com ela e ele ressuscita o menino. Aleluia. Foi o segundo milagre. Em seguida, a cidade passa, a região toda, né, passa por uma grande fome. Uma fome, assim, tremenda. E quando passa por essa fome, a Bíblia diz... Aí a gente vai lá, porque essa história é relatada no capítulo 4 de 2 Reis. E quando chega no capítulo 8, a Bíblia diz... Não se sabe quanto tempo passou, mas uma grande fome ia acontecer. O profeta chama ela e diz para ela, olha, vai acontecer uma grande fome. Pega o teu marido, o teu filho e vai para um outro lugar. Mais um milagre. Porque ninguém foi avisado da fome. Todo mundo ali padeceu com a fome. Acredito que muita gente morreu porque foram 7 anos de fome. 7 anos. Ela não sofreu. Sabe por quê?
Por causa da intimidade. Olha. A palavra de Deus diz que Deus revela os seus segredos aos íntimos. Yes. E ela foi a única que foi avisada, que teve esse segredo revelado para ela, e ela não pereceu. Ela não padeceu da fome, nem ela, nem o marido, e nem os filhos, nem a casa dela. Isso me diz o quê? Quando nós temos uma aliança com Deus e nós somos fiéis a Deus, é o que a palavra de Deus diz: será salvo tu e a tua casa. Não está falando só de salvação no sentido de salvar a nossa alma, mas salvar das situações, salvar das adversidades. Sou eu e a minha casa. Transborda, né? Não para na gente. Exatamente, não para, não fica retido, é transbordante. É uma aliança que nós temos, né, com Ele. Isso é muito importante. Isso é muito importante, fala demais conosco. Yes. Não é verdade? A gente ter essa consciência de aliança e esse ouvido para ouvir e o coração para obedecer. Yes. Oh, yeah. Foi o que ela teve. Ela ouviu e ela obedeceu. Passados 7 anos, essa mulher pensa com ela mesma assim: eu vou voltar. E eu vou pedir para o rei. Ela tinha deixado tudo, ela tinha perdido, né, a casa, os bens, as terras deles, né, da família. E ela resolve arriscar e voltar e pedir para o rei. O que o rei fala? Quando ela chega lá, olha só, Deus prepara o momento. Prepara tudo. Deus desenha tudo. Tudo. Quando você anda com intimidade com Ele, você consegue dar os passos na hora certa, no lugar certo, falar a coisa certa. E essa mulher foi assim. Ela chegou, e quando ela chegou no palácio, o moço de Eliseu estava contando para o rei todos os feitos de Eliseu. Yes. E quando ela chegou, estava sendo falado exatamente sobre o caso dela, do filho dela, da cura da esterilidade, da ressurreição do filho. E quando o rei vê ela e vê que tudo aquilo é real e que aquela mulher está ali, ele chama... Prova viva. Ele chama um servente, ele diz assim: pega essa mulher, devolve para ela a casa, os bens, as terras dela e tudo que a terra dela produziria por os 7 anos. Ou seja, tudo ficou guardado numa caderneta de poupança. É maravilhoso. Oh, Deus lindo, cheiroso, Jesus cheiroso. É incrível. É incrível. É incrível, né? A forma com que Deus trabalha. Nada foge ao controle, nada. E realmente, a intimidade traz a revelação antes da hora, poupa do sofrer. E além do poupar do sofrer, quando volta, e anda tá tudo lá. Junto, né? Anda tudo junto. A intimidade, ela gera fé, ela gera esperança, ela gera alegria no seu coração. Porque às vezes você tá, tipo assim, tô struggling com essa situação. Aí quando você vai para Ele, tudo se dissipa como fumaça e você revive. Você volta a sentir alegria. Você pode imaginar a alegria que essa mulher sentiu depois de velha, estéril, gerar um filho. Pode imaginar a alegria que essa mulher sentiu no coração dela, no interior dela. Lembra Sara? Sara colocou o nome de Isaac, porque Isaac significa riso. Né? Isaac significa riso. Essa mulher, ela sentiu uma alegria. Ela era estéril. E ela pôde gerar, trouxe a vida, trouxe o riso de volta para casa dela. Gente, quando você vai pensar nos detalhes da palavra de Deus, é tremendo. Deus é tremendo. E teve um momento muito específico desse relato que é muito interessante, eu acho que vai agregar bastante pra gente, que é o seguinte: quando ela recebe, não quando ela recebe a notícia, né, mas ela teve o filho dela nos braços, o filho dela ali que era o fruto da promessa. E agora eu vou até tocar num assunto aqui que é pra gente, a gente tá vivendo isso na pele. Mas algo que Deus, mesmo ela já tendo esquecido disso, nem sequer sabe, vamos colocar entre aspas aqui, nem sabendo sequer se ela queria isso. Mas Deus enxerga o coração e fala assim: olha, um filho, e entrega esse filho pra ela. E aí daí um pouco de tempo Deus recolhe esse filho.
né? E aí a gente vê ela pegando o filho e coloca lá no quarto do profeta. Aí ela vai ter com o profeta e todas essas pessoas no meio do caminho, como é que tá? Tá tudo bem? Vai tudo bem, tá tudo certo, tá tudo no lugar. Como é que a gente mantém a calma, a tranquilidade em meio a uma situação desse tipo, né? A gente não tá falando aqui de, olha, eu investi numa empresa e esse investimento deu ruim. Eu comprei um carro e o pneu estourou. Não, a gente não tá falando disso, a gente tá falando de uma criança, a gente tá falando de um filho, o sonho da vida dela, né? E aí quando a gente coloca no contexto daquela época, era o que fazia ela ser mulher, né? Exatamente. Valorizada. Exatamente. Tudo aquilo ali e aí de repente Deus recolhe, sabe? Deu o gostinho, fala assim, tá aqui o pirulito, deixa eu tirar, né? Como é que a gente se mantém calmo nesses momentos? Eu acredito que o que gera isso em nós é o conhecer Deus. É saber que Ele é Deus. É entender a soberania dEle. Tem uma música que diz assim, se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Eu acredito que essa mulher foi com aquele coração. Se Ele quiser, Ele ressuscita meu filho. Mas se Ele não quiser, eu desfrutei do meu filho. Yes. Foi por isso que ela não se bateu, foi por isso que ela foi direto para ele, ela não arrancou os cabelos, não brigou com o marido, não falou para ninguém, não chamou os vizinhos, não fez alarde, ninguém. Parou para pensar que ninguém ficou sabendo que o filho dela havia morrido? Ela guardou isso. Ela guardou isso só entre ela e Deus. Parou para pensar isso? E eu acho que essa atitude dessa mulher é a mais difícil para nós como crentes. É a mais difícil, porque a tendência da gente qual que é? Gritar, espernear, chorar. É espernear, né? Falar para um, falar para outro, passar a mão no telefone, olha a hora. Não. Fulano, tô passando um aperto, me ajuda. Exatamente. Essa é a nossa tendência. Eu não estou dizendo que nós não devemos caminhar, né? E atrás de providência, atrás da provisão, mas, acima de tudo, nós precisamos colocar as nossas causas no altar dele. Sim. Sabe? E ir até ele. E se ele quiser, ele faz. Amém. Ele é soberano. E ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Conforme o querer dele, não é o nosso querer. Yes. Esse é realmente o desafio, né? Então eu acredito que ela foi até o profeta com esse coração, sabe? Se Deus fizer, ele fez. E se ele não fizer, ele é Deus. Eu desfrutei do meu filho esses anos todos. Mas ele fez. Porque ele sempre faz. Amém. Amém. Ele sempre faz. Ele sempre faz a chuva descer no tempo certo. E as coisas que acontecem igual, eu acredito que isso que aconteceu com essa mulher deu a ela a experiência para quando ele chamou ela e falou assim, olha, vai ter uma fome na terra, ela acreditou. Agora. Faz agora, assim, vambora. Ela acreditou e ela fez. Então, as nossas tribulações, as coisas que nós passamos, é para gerar em nós experiência. O que diz Romanos capítulo 5, olha aí, na sua Bíblia. Deixa eu olhar aqui. Minha Bíblia tá ali filmando. Deixa eu olhar aqui. Já vamos. É que eu quero dizer o versículo. E é legal que existe uma sequência, né? Que tem a intimidade, o favor, a experiência e a obediência. Essa história me ensina demais, Isaac. Fala demais comigo. Demais. 10, será? Não consigo achar aqui agora, para não ficar longo. Deixa eu te falar. Ele só fala assim, que achei. E não só isso, mas também nos gloriemos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Yes. A perseverança, um caráter aprovado, oh, glória a Deus, aleluia. E o caráter aprovado, esperança.
E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Amém. Então, tudo que a gente passa, nós devemos perseverar em Deus, porque a perseverança, ela gera experiência. A experiência, ela gera esperança. Então, essa mulher vinha tendo um quadro de experiência. Essa versão diz um caráter aprovado, e eu gosto muito, mas outras versões diz experiência. A perseverança gera experiência. Não, é a experiência gera perseverança? Isso, experiência e esperança. A perseverança gera experiência e a experiência gera esperança. Amém. Galera, seguinte, o meu computador acabou a bateria, faltando os últimos 2 minutos desse podcast. Então eu queria passar aqui para agradecer primeiramente a pastora Cleusa por ter deixado o tempo dela disponível para estar aqui com a gente, compartilhar com a gente. Foi um momento muito bom que a gente teve ontem à noite. Eu queria agradecer também a todos vocês que estão assistindo até agora, todos vocês que são líderes de pequenos grupos. Cara, use esse recurso, essa ferramenta para te ajudar na gestão do seu pequeno grupo, e eu espero te ver no próximo Unfold. Deus te abençoe.